dicas, e nós vamos passar para o nosso próximo palestrante, que eu estou vendo que ele já está a postos, é o Dr. Dimas Covas. Vamos ver se está tudo em ordem, espero que sim. Bom, o Dr. Dimas, eu acho que todo mundo já o conhece bastante, porque teve aí à frente de todas as nossas conversas da pandemia com a vacina, mas vamos à leitura do seu currículo, que aqui foi bem abreviado, né, para poder ser apresentado rapidamente. Formado em Medicina pela Universidade de São Paulo, mestre, doutor, professor titular de Medicina Clínica, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, diretor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, diretor-presidente da Fundação do Hemocentro de Ribeirão Preto, diretor do Instituto Butantan, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Butantan, membro da Sociedade Americana de Hematologia e Associação Europeia de Hematologia, presidente do Hemocentro Regional de Ribeirão Preto, dos mais importantes centros de sangue locais, que fornece sangue para uma área de 4 milhões de pessoas só no sudeste do Brasil. Coordenador da plataforma de laboratórios de diagnóstico de coronavírus e membro do Centro de Contingência. Doutor Dimas, um prazer recebê-lo. Queremos muito agradecer, aproveitar o que o palestrante que nos antecedeu falou sobre a questão do tempo. A gente sente mais do que nunca que cada um de vocês nos presenteou com seu tempo. Isso é uma honra para todos nós. Muito obrigado. E agora a fala é toda sua. São cerca de 20 minutos. Eu apareço aqui se o tempo estiver se esgotando. Muito obrigada desde já. Obrigado, Deise. É um prazer estar aqui. Um grande abraço ao professor Lajolo, né, que especialmente me convidou para estar presente. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, vou compartilhar, se for possível, mas é bem simples. Não sei se vocês conseguem ver. Consegue ver aí, Deise? Estamos vendo, está perfeito. É só para fazer uma contextualização dessa questão do tema, né? Aspectos científicos da aprovação das vacinas no Brasil. Quer dizer, obviamente que eu vou dizer da minha perspectiva, enquanto diretor do Instituto Butantan, que desenvolveu uma das vacinas e que está desenvolvendo uma segunda vacina, exatamente nesse momento, né? Então, é importante lembrarmos aqui um pouco o contexto dessa pandemia. Sem dúvida nenhuma, a maior crise sanitária em mais de 100 anos. A última grande crise pandêmica que nós tivemos foi da gripe espanhola, né? E depois da gripe espanhola, certamente, a de Covid é a mais impactante, né? E um ponto importante, quer dizer, em pleno século XXI, não se esperava, dado o grande avanço da ciência, que houvesse uma pandemia nessas proporções. O mundo certamente conhece mais a fundo a evolução das pandemias, conhece mais a fundo as formas de combate à pandemia, e a ciência, sem dúvida nenhuma, tem armas importantes, né? E, contrariamente a essa, vamos dizer assim, percepção errônea da realidade, né, a pandemia veio e se estabeleceu da forma como nós a conhecemos hoje. Lembrar que no início do ano passado, quer dizer, a pandemia ela começou lá, pelos primeiros casos lá na China, em 2019, em novembro, dezembro de 2019, e no início do ano passado, até fevereiro, março, havia uma certa descrença no mundo em relação a qual seria o impacto dessa pandemia. Inclusive, muitos especialistas falavam, olha, o coronavírus ele circula, né? Ele não é uma novidade e dificilmente ele vai se manter ou atingir proporções mundiais, né? Isso se baseava, inclusive, em epidemias anteriores do coronavírus, como a epidemia de SARS, que aconteceu na China em 2000 e 2004, e depois a MERS no Oriente Médio em 2012, 2013, 2014. Essa era a crença. Quer dizer, se acreditava que, de fato, ela não causaria
o impacto que causou. E esse foi um dos primeiros fatores, né? Quer dizer, o descrédito ao vírus. Quer dizer, o vírus não foi encarado na sua gravidade. E veja, em março, nós já tínhamos a ideia do potencial agressivo desse vírus. Em março, começo de abril do ano passado, nós já sabíamos da alta letalidade do vírus, da alta capacidade de disseminação. Né? E, obviamente, o que se seguiu, né, ele pode ser muito bem visualizado aí nesses dois gráficos. Né? A pandemia hoje, né, exatamente no dia de hoje, no mundo, em número de casos diários, né, e em número de mortes. Quer dizer, nós estamos vendo que, em número de casos, a pandemia novamente está se acelerando no mundo, certo? No que a gente pode chamar, em alguns países, já de quinta onda, e, mais lentamente, nós estamos observando um aumento do número de óbitos. E o número de óbitos não está aumentando proporcionalmente ao número de casos, exatamente porque as vacinas estão disponíveis nesse momento. Então, as vacinas, de fato, a partir do final do ano passado, começo desse ano, começaram a contribuir ao combate da pandemia, né? E o que nós observamos hoje, principalmente aqui no Brasil, tem muito do efeito da vacina. Não só da vacina, mas também tem um efeito importante da vacina. De qualquer maneira, esses números chamam a atenção, mostram que o mundo, de fato, não enfrentou de forma adequada a pandemia, e, particularmente, né, quando nós olhamos para o Brasil, tá, isso se mostra de uma forma muito mais aguda. Quer dizer, o Brasil, nesse momento, ainda é o segundo país em número de óbitos do mundo, quer dizer, secunda apenas os Estados Unidos com um pouco mais de 760 mil óbitos, e o Brasil já com 612 mil. Né? Diferentemente do movimento que eu mostrei anteriormente no mundo, nesse momento a pandemia aqui no Brasil está sofrendo um arrefecimento, seja em número de casos, seja em número de óbitos. Então, veja, esse é o contexto em que nós temos que discutir as vacinas. E aí, eu lembro que quando começou a pandemia, em fevereiro, março do ano passado, já se aventava a dificuldade que seria o desenvolvimento de vacinas. Quer dizer, vacinas normalmente têm um ciclo de desenvolvimento longo, que vai de 4 a 10 anos. É um ciclo muito longo, porque envolve estudos clínicos complexos, controle populacional complexo, e nem sempre também as doenças, né, estão em fases endêmicas ou epidêmicas que permitem a conclusão desses estudos. Pela primeira vez no mundo, nós estamos falando do desenvolvimento de uma vacina durante o curso de uma pandemia. Então, em março, a comunidade científica mundial começou a se movimentar intensamente nesse sentido, né? E, da mesma forma, nós aqui do Butantan procuramos nos movimentar. Né? E alguns parâmetros aqui nós temos que levar em consideração. Né? Eu vou detalhar esses parâmetros, né? E é importante, mais ou menos, para subsidiar quais foram as escolhas que nós fizemos. Né? Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Para concluir essa parte aqui, quer dizer, um outro ponto importante que eu também ressalto é a imprevisibilidade com que essa pandemia evoluiu. Né? E, certamente, muitos dos que nos assistem vão se lembrar que o ano passado, quando chegamos lá em outubro, novembro, né, muito se dizia, nós estamos falando aqui dessa parte da curva, que a pandemia estava em declínio, né, e que provavelmente nós teríamos, inclusive, um Natal e um Réveillon de 2020 mais propício. Né? Mas, naquele momento mesmo, já existiam algumas vozes dizendo que havia a possibilidade de 2021 ser até pior do que 2020,
e eu me incluo nesses que proferiram essa mensagem logo no início do ano. E, de fato, 2021 para o Brasil foi o pior ano da pandemia, certo? Em termos de casos e em termos de mortalidade. Né? E aí são várias as causas que levaram a isso. Né? De qualquer maneira, é importante dizer, né, que no Brasil nós tivemos não só a pandemia causada pelo vírus, né, como nós também tivemos outras pandemias, e uma pandemia importantíssima foi, sem dúvida nenhuma, a pandemia da desinformação. Quer dizer, pela primeira vez, de uma forma institucionalizada, houve combate às medidas sanitárias que eram as necessárias para combater o vírus, da mesma forma que houve um descrédito, inclusive institucionalizado, em relação às vacinas. Né? E veja, isso resultou, talvez, num dos momentos mais graves da nossa história, que foi o movimento consolidado pela CPI da pandemia, que mais recentemente concluiu os seus trabalhos. E, sem dúvida nenhuma, esse relatório é um documento histórico de grande importância, porque ela revela profundamente as deficiências que nós sempre tivemos, mas que se tornaram muito agudas e aparentes nesse momento de grave crise nacional. Então, é nesse contexto que nós precisamos olhar as vacinas. E, quando nós olhamos o mundo, nós vamos ver, e nesse momento também, dados de hoje, nós já temos mais de 7 bilhões e 700 milhões de doses aplicadas de vacinas no mundo. E aqui vem um dado importantíssimo. Menos de 5%, ou em torno de 5% dessas vacinas aplicadas nos países pobres. Né? E aqui vai uma outra lição que a pandemia vai nos ensinar. Quer dizer, é impossível se combater essa pandemia com ações locais ou regionais. Quer dizer, ou o mundo enfrenta a pandemia de forma global, ou nós estaremos sujeitos aos retornos periódicos desse vírus. E quando o vírus retorna na forma de variantes, ele geralmente é mais agressivo. É o que nós estamos observando hoje na Europa, em vários países, como a Alemanha, que tem batido recordes de casos nesse momento. Outros países, inclusive, já retornando às medidas restritivas, como a Áustria, que decretou lockdown. Outros países considerando a tomada dessas medidas, como a Itália, e, enfim, a Europa, nesse momento, vive um momento muito difícil em relação à pandemia, e alguns até preveem que essa quinta onda na Europa pode ser maior do que a última onda, que é a chamada quarta onda, que foi no final do ano passado. Né? E, nesse contexto, as vacinas, obviamente, quando forem usadas como arma de combate à pandemia, não basta que elas sejam usadas loco-regionalmente. Não basta vacinar os americanos ou os europeus, né, se menos de 5% dos países pobres do mundo não estão sendo vacinados. Né? É lá que o vírus vai se manter, é lá que o vírus vai produzir novas variantes e poderão, sendo mais agressivas, suplantar, inclusive, os esforços de vacinação que estão sendo feitos pelos países desenvolvidos. Nesse contexto, eu coloquei aqui o quantitativo de vacinas, desses 7,7 bilhões, e chama a atenção que a vacina mais usada no mundo, nesse momento, é a Coronavac, é a vacina que o Butantan utiliza, a vacina que o Butantan desenvolve juntamente com a empresa chinesa Sinovac, e nesse momento nós já entregamos o Butantan nessa conta e a Sinovac da China mais de 2,2 bilhões de doses ao mundo. Né? Seguido pela Pfizer com 2 bilhões de doses e, em terceiro lugar, uma outra companhia chinesa, uma companhia estatal chinesa chamada Sinopharm, com 1,75 bilhão. Em quarto lugar, a AstraZeneca, que também tem uma presença global, com 1 bilhão e meio de doses. Então, esses são os grandes fornecedores, são as vacinas que, de fato, estão sendo utilizadas em massa no mundo, e a China, nesse sentido,
tem dado grande contribuição, não só com a Coronavac, não só com a vacina da Sinovac, mas inclusive com a vacina da AstraZeneca. Toda a vacina da AstraZeneca usada aqui no Brasil é produzida na China. Poucos sabem disso, mas ela é produzida na China, embora com a marca AstraZeneca. Como estamos no Brasil? Em termos de vacinação, o Brasil evoluiu muito nos últimos meses. Hoje nós temos em torno de 60% da população adulta do Brasil vacinada, com 2 doses, e isso significa em torno de 130 milhões de pessoas. Embora isso seja um grande avanço, não há dúvida nenhuma, nós ainda temos que lembrar que temos cerca de 33 milhões de pessoas que só receberam 1 dose. Portanto, nós temos que vacinar ainda em torno de 30 milhões de pessoas com a 2ª dose para atingirmos uma proteção melhor. E isso, nesse momento, está se mostrando difícil. Quer dizer, muitas pessoas ainda com resistência a tomar a 2ª dose, muitos faltantes. Só aqui no estado de São Paulo, em torno de 5 milhões de pessoas ainda com a sua 2ª dose atrasada. Então, o Brasil, sem dúvida nenhuma, precisa fazer um grande esforço para dar a 2ª dose para essas pessoas. Essa 2ª dose, seguramente, é mais importante do que a 3ª dose ou dose de reforço, porque é aqui que a epidemia pode voltar a aumentar, como está acontecendo na Europa. Esse público que só tomou 1 dose de vacina é um público, nesse momento, suscetível. Então, nós precisamos prestar atenção nesses números. Com relação aos desafios, então, agora, propriamente, alguns comentários sobre o tema principal dessa minha apresentação. Quer dizer, eu não coloco apenas o desafio científico, coloco outros desafios que são tão relevantes quanto, como o desafio tecnológico, o desafio regulatório, o desafio logístico e, aqui no Brasil, o desafio político, que é também um outro componente importante. Desafio científico nós tivemos lá no começo de 2020, quando não se acreditava muito que seríamos capazes de desenvolver uma vacina em curto espaço de tempo. Nós levaríamos aí de 2 a 3 anos para termos uma vacina. Essa expectativa foi por terra, e nós desenvolvemos vacinas num curto espaço de tempo, 3, 4, 5 meses, 6 meses, algumas vacinas. Isso por uma questão importante. Quer dizer, existiam plataformas vacinais já desenvolvidas para coronavírus, como é o caso da Coronavac. A Coronavac foi uma adaptação que ocorreu em cima de uma vacina já existente contra o SARS, que eu mencionei lá, foi uma epidemia que ocorreu em 2002, e por isso a plataforma já era disponível, além de ser uma plataforma de vírus inativado, uma plataforma conhecida, uma plataforma cuja tecnologia é relativamente fácil e muito experimentada em várias partes do Brasil, inclusive aqui no Butantan. Então, esse foi um dos motivos pelas quais nós nos associamos com a Sinovac, exatamente dada ao tipo de tecnologia. E o segundo aspecto é que tecnologias novas, como a tecnologia de RNA ou a tecnologia de adenovírus, naquele momento eram tecnologias promissoras, mas não se tinha experiência nenhuma, não existia nenhuma vacina prévia com essas plataformas que tivesse sido utilizada em grande escala no mundo. Então, havia aí também uma grande incerteza se essas vacinas chegariam ao final do seu desenvolvimento. Então, nós escolhemos um caminho aqui no Butantan mais conservador, investimos numa tecnologia conhecida e que nós dominávamos, e isso explica parte aí do nosso sucesso. E isso é a parte... Doutor Dimas, 5 minutos, só um alerta. Pois não. Isso é parte esse desafio científico, ele se agrega também ao desafio tecnológico, porque é necessário não só desenvolver a vacina, mas é necessário ter uma base de produção da vacina. Ou seja, você precisa ter fábricas. E isso é uma deficiência do Brasil. O Brasil não tem fábricas de vacinas, nós só temos 2 instituições que produzem normalmente vacinas aqui, que é o Butantan e a Fiocruz,
E isso se revelou uma grande fragilidade do Brasil. A terceira fragilidade, e essa eu reputo importante, foi o desafio regulatório. Quer dizer, como fazer com que essas vacinas chegassem à população. E eu, lá em agosto do ano passado, já defendia, né, que uma vacina tendo demonstração de segurança, não importaria muito se a eficácia dela fosse de 30%, 40%, 50%, 60% ou 70%. Naquele momento, era importante se usar uma vacina, qualquer que fosse a sua eficácia. Se você tem uma vacina que diminuísse em 30% a mortalidade, ela já se justificava per si. Né? Mas esse não foi o entendimento, não foi o entendimento da Anvisa. A Anvisa exigiu estudos clássicos, como outras agências regulatórias no mundo, e isso, sem dúvida nenhuma, teve um impacto. Quer dizer, as vacinas não foram mais rápidas na sua introdução, porque houve aí dificuldade no aspecto regulatório. Né? E o Brasil, sem dúvida nenhuma, teve problemas aqui, que foi um dos últimos países a regulamentar o uso emergencial da vacina. Outro desafio foi a logística. Quer dizer, algumas dessas vacinas com dificuldade muito grande em termos de conservação, temperaturas negativas no primeiro momento, depois temperaturas em torno de 20 graus, menos 20 graus centígrados, né? Temperaturas de freezers. A vacina do Butantan é uma vacina de geladeira. Né? Então, isso também teve que ser considerado na hora das escolhas. Né? Isso é um ponto importante. O Brasil, como tem uma diversidade geográfica muito grande, é importante que as vacinas que sejam usadas aqui, elas tenham essa capacidade de serem utilizadas, né? Ou em temperatura ambiente, ou mesmo, se for necessária a temperatura de geladeira, que elas resistam a essa temperatura por alguns dias. E o maior dos desafios, de todos esses, eu reputo, né, aqui no nosso caso, o desafio político. Como eu mencionei, né, vivendo aqui num ambiente de negacionismo institucionalizado, cuja autoridade maior, o presidente da República, né, era o chefe dessa corrente de negacionistas e continua. Né? Quer dizer, uma corrente que negou a importância da pandemia, negou a importância do uso de máscaras, negou a importância das vacinas, e seguramente isso tem importância e implicação no número de óbitos que nós tivemos, né, no número de casos que nós tivemos. O Brasil é o segundo do país do mundo, não sem razão. Né? Essas são algumas das razões que eu apontei aqui. Eu acho que eu fico por aqui, né? Tentei sumarizar um pouco aí o que eu penso em relação ao assunto, né? Agradeço aí a oportunidade. Muito obrigada, doutor Dimas. Excelente apresentação, atualizando os dados, nos passando informações que são bastante relevantes no nosso dia a dia, né, para a nossa população. Uma primeira pergunta que eu tenho aqui já em mãos diz o seguinte: por que o senhor acha que o mundo desenvolvido tem tanta fé na ciência, do ponto de vista da produção e aplicação das vacinas nas suas populações, mas, ao mesmo tempo, ignora a ciência e que nos diz que, apesar de cuidar da sua própria população, precisa vacinar outras pessoas, porque senão vai acabar sendo ineficaz a solução que eles têm em mãos? Sem dúvida, essa é uma questão que ainda deve ser levada em consideração de que por trás das vacinas existe todo um contexto geopolítico. Tá? Então, por trás das vacinas, nesse momento, né, existe, sem dúvida nenhuma, uma luta geopolítica, né, já com comparações entre blocos, né, quer dizer, 4 vacinas são americanas, uma vacina é europeia, 2 vacinas são chinesas, uma vacina é indiana, e existe, sem dúvida nenhuma, uma grande corrida no sentido de determinar qual será o futuro das vacinas, porque, no fundo, as vacinas também são um grande negócio mundial. E veja, a ilusão de que proteger a minha população vai me livrar do Covid, né, ela caiu por terra. Está aí, Israel foi o primeiro, depois veio a Inglaterra, agora a Alemanha, a Áustria, né, logo, brevemente, teremos a Itália. Tá? Ou seja, é uma falácia. Quer dizer, ou nós protegemos o conjunto dos países do mundo, né, fazemos um grande esforço, a Organização Mundial tem chamado a atenção para isso,
ela disse muito recentemente que o mundo está vivendo um apartheid de vacinas, né? O que é absolutamente um nonsense, um contrassenso em termos de combate à pandemia. Se nós não fizermos um grande esforço para levarmos as vacinas também para os países pobres, né? Sem dúvida nenhuma, a pandemia vai persistir por mais tempo do que seria necessário. Continuando na sua pergunta, desculpe, na sua resposta e na sua apresentação, o senhor enxerga que a produção vai ser suficiente para, ainda que a logística seja resolvida, o que é um problema, uma dificuldade, questões econômicas, atingir populações em locais de difícil acesso, tudo mais, mas a produção em quantidade consegue chegar para todo mundo? É possível num curto espaço de tempo? Olha, eu sinceramente acho que não. Acho que essa política de revacinação com a terceira dose, que já praticamente está institucionalizada, né? E já a previsão de uma revacinação o ano que vem, né? Isso significa que nós ainda vamos ter uma disponibilidade de vacinas, né, relativamente pequena para atender com primeira e segunda dose os países pobres, né? Veja aqui a realidade da América do Sul, os nossos vizinhos, né? Os nossos vizinhos estão com imensas dificuldades, exceção do Chile, da Colômbia, do Uruguai e da Argentina, que estão progredindo relativamente bem nessa área. Os demais países estão com imensas dificuldades em conseguir as vacinas. Quer dizer, o movimento COVAX, organizado pela Organização Mundial de Saúde, não está conseguindo cumprir as suas metas, né? Os fabricantes não estão conseguindo suprir o COVAX com as quantidades prometidas de vacinas, né? Então, de fato, 2022 será ainda um grande desafio mundial, né, em relação a essa pandemia, né? E esperamos que aqui no Brasil a situação não se reverta, né? Nesse momento nós estamos num momento favorável, mas nós não temos absolutamente certeza do que vai acontecer daqui 2 meses ou 3 meses, né? Então, qualquer previsão que a gente possa ter é uma previsão de curto prazo, de curtíssimo prazo. E a história de quase 2 anos da pandemia nos ensina isso. Nós temos que olhar a pandemia dia a dia, olhar os números dia a dia e agir de acordo com esses números. Quer dizer, fazer previsões de médio e longo prazo nesse momento é muito arriscado, né? E a história está nos mostrando isso. Quer dizer, a história recente e a história presente, né? O que está acontecendo na Europa hoje é um alerta que nós devemos ter em mente quando olhamos para o Brasil. Com certeza, muito importante. Eu vou apresentar uma última pergunta aí em função do nosso tempo, mas a gente depois, sobrando tempo no final, nós vamos voltar à carga, porque sempre traz muita dúvida, né, a questão das vacinas. A pergunta é a seguinte, Dr. Dimas, algumas pessoas estão críticas em relação à vacina por conta do seu desenvolvimento que foi muito rápido. O que o senhor poderia dizer sobre isso? E aproveitando, colocando nessa mesma pergunta, a questão da eficácia, né, das vacinas, desses parâmetros que são indicados de efetividade das vacinas, como que isso pode ser traduzido de uma forma mais simples para a população entender que, como o senhor disse, pode ser de 50% ou 90%, isso não é o ponto principal, existe algo mais crucial que isso. Então, são esses 2 pontos. Em relação a efeitos colaterais de vacinas, né, quer dizer, esses efeitos que estão sendo descritos, tá, são efeitos já conhecidos, tá? Uns com mais frequência e outros com menos frequência, tá? Quer dizer, obviamente que são vacinas novas, né, vacinas inovadoras, e, portanto, ainda tem um conjunto de observações que não são conhecidas, que isso só vai aparecer ao longo dos anos. Isso eu estou falando para as vacinas de RNA, para as vacinas de adenovírus, que de fato não tem história longa em relação a essas vacinas. A vacina Coronavac, ao contrário, é uma vacina já feita numa plataforma tecnológica muito conhecida e é produzida em vírus, com vírus inativados, ou seja, não há elementos biológicos ali, né?
Quer dizer, na vacina de RNA tem um elemento biológico, é o RNA. Né? Na vacina de adenovírus tem um elemento biológico, é o adenovírus. Né? Na vacina de vírus inativados, são pedaços de vírus. O vírus foi triturado, né? E você tem pedacinhos do vírus, cuja única função é estimular o sistema imunológico. Então, são perfis de seguranças diferentes, né? E as pessoas precisam pensar que a alternativa às vacinas é porque existe uma relação custo-benefício. As vacinas se justificam porque elas diminuem óbitos, diminuem internações, diminuem casos graves. Né? E se você não toma a vacina, você fica sujeito a um risco elevadíssimo, principalmente se você for pertencente às categorias de risco, se você for idoso, se você tem um problema de saúde. Né? Ou seja, essas pessoas têm uma elevada mortalidade se forem infectadas. Né? Então, a única forma de você lidar é ou tomando as medidas, né, que foram tomadas, isolamento, uso de máscara, ou se vacinando. Né? Nesse momento, as vacinas estão disponíveis e são muito efetivas. E aí vem a questão da efetividade. Quer dizer, efetividade é diferente de eficácia. Eficácia você mede, né, a proteção contra a infecção. Tá certo? O que é interessante, sim, mas nenhuma das vacinas que estão aí são vacinas esterilizantes. Elas não conseguem impedir a propagação do vírus. Né? Elas diminuem a propagação do vírus, mas nenhuma delas consegue impedir a propagação do vírus. A função das vacinas é exatamente impedir, né, os casos graves, impedir o desenvolvimento de sintomas, impedir a hospitalização e impedir o óbito. Tá certo? E, nesse sentido, é que nós falamos de eficiência das vacinas. Né? Então, nós estamos trabalhando com vacinas que têm eficiência em relação ao óbito superior a 85%, 90%. Né? E isso é excepcional para uma vacina. Né? Seja ela a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja a Moderna, isso é excepcional. Quer dizer, a vacina da gripe, que nós usamos todo mundo, tem anos que ela chega a 55, 60, né? Geralmente não passa disso. Né? Então, nós estamos, de fato, numa situação muito boa em relação às vacinas. As vacinas precisam ser entendidas como uma arma importante, não a única arma, mas uma arma importante, e que nós devemos, sim, né, ter esperança de controlar a epidemia através da vacinação, não há dúvida nenhuma. E aí é preciso que a maior parte das pessoas se vacine. Porque se uma parte vacina, outra não vacina, não adianta. O vírus continua circulando lá nas pessoas não vacinadas e ali pode dar origem a uma variante agressiva que retorna, né, para os indivíduos que já foram vacinados. Então, né, nós temos que conscientizar que a vacinação, antes de tudo, é uma ação coletiva. Quer dizer, a gente se vacina para nos proteger, sem dúvida, mas também para proteger a coletividade. Por isso que muitos países estão tornando a vacinação para o Covid como obrigação, como ato obrigatório. Tá certo? Recentemente, a Áustria passou uma lei nesse sentido, dizer, tornando a vacinação obrigatória. O senhor acabou respondendo a última pergunta que chegou até nós com relação a isso. Que bom, porque está todo mundo muito sintonizado. Realmente são muitas as dúvidas, né, que podem surgir. Eu acho que muito importante a sua posição de nos apresentar esses dados, a sua fala com tanta calma e com tanta bagagem de conhecimento e vivência, né, passa para todos nós que estamos assistindo, com certeza, a tranquilidade de que as coisas estão sendo feitas da melhor forma possível. Né? Como o senhor mesmo disse, a vacina dessa vez foi desenvolvida e está sendo aplicada durante a pandemia, o que é algo extremamente novo, não é? Então, eu queria agradecer demais a sua presença, a sua fala tão segura, que passa para nós um bem-estar, né? Um bem-estar, não porque nós vamos ser eximidos do problema da pandemia, mas porque a gente consegue ver a ciência por trás de uma ação tão importante, social, uma ação de saúde e uma interferência em todos esses aspectos regulatórios, logísticos, sabendo que a ciência está por trás disso, está dando esse apoio, essa base. Isso é muito importante para todos nós. Muito obrigada, doutor Dimas, por enquanto. Esperamos poder contar com o senhor em outras oportunidades. Claro, sim.
Sim. Vamos Eu que seguir. agradeço. Um abraço a todos. Tá, muito obrigada.